Bom dia, professor Lucilo Macedo, Direito Penal 3, turma 4A e 4B, Matutino, Faculdade FACIP Cuiabá, dia 15/10, né? Bacana estar em sala de aula nesse dia, né, no dia dos professores. Eu acho que é o maior presente que um professor pode ter é estar no seu local de trabalho, estar no seu local que ele realmente é feliz, né? Foi a escolha da profissão dele. Então, é um presente estar com vocês hoje, no dia do professor, estar com vocês naquilo que Deus me escolheu, para compartilhar um pouco de conhecimento. Então, é um presente estar com vocês hoje, sem demagogia, numa profissão que Deus me presenteou, né? Então, vamos lá. Colegas, olha só. Nós vimos que o Código Penal ele tem 3 crimes contra a honra: o crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria. Vimos isso na aula passada. Só que precisamos concluir, porque o Código Penal, então, ele traz algumas situações que precisamos entender. Ou seja, né, precisamos entender que o Código Penal ele traz, lá no artigo 143, a chamada retratação. Já vimos isso na última aula, rapidinho, nós vimos isso na última aula, né? Então ele traz a figura da retratação. No 144 é o pedido de explicações, né? Que eu trouxe para vocês na última aula, e quando eu falo em pedido de explicações, quando você não entende, né, a ofensa, você pode então pedir em juízo, para que a pessoa que ofendeu ela possa explicar, né, aquela frase, enfim, que você não entendeu. É o chamado pedido de explicações do artigo 144. E fechamos na última aula, no 145, mostrando que é um tipo penal, é um bem jurídico tutelado, é um bem jurídico protegido, em que ele traz a ação penal privada. Ele pode trazer, como regra, a ação penal privada, mas ele pode trazer a requisição do ministro da Justiça para a instauração, para a responsabilização, quando a ofensa for contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Pode ser uma ação penal pública condicionada quando a ofensa for contra o funcionário público, né, no exercício de suas funções, ou até mesmo uma ação penal pública incondicionada. O exemplo que nós temos é quando for lá a injúria real do artigo 140, parágrafo 2º, e resultar uma lesão corporal grave ou gravíssima, ou até mesmo a morte, estaremos diante de uma ação penal pública incondicionada, tá? E aí se fecha o estudo da ação penal, o estudo dos crimes contra a honra, lembrando os colegas que eu sempre preciso identificar: o crime contra a honra atinge a honra objetiva, atinge a honra subjetiva, qual é o momento de consumação? Lembrando que a calúnia e a difamação atingem a honra objetiva, aquilo que os outros pensam a meu respeito, e a injúria atinge a honra subjetiva, aquilo que eu mesmo penso, né, ao meu próprio respeito. Tá bom, colegas? Maravilha? Fechamos então aí os crimes contra a honra, né? 138 ao 145 do Código Penal. Agora, vamos começar a estudar. É bem longo esse bem jurídico, é o bem jurídico que encerra o Direito Penal 3, é justamente o bem jurídico que protege, que contempla o nosso patrimônio. Então, a partir de agora, vamos falar em lesões ao patrimônio. Então, o Código Penal elencou as principais, aquele que considera as mais importantes, começando pelo furto, depois indo para o crime de roubo, indo para o crime de sequestro, né? Indo para o crime de extorsão mediante sequestro, né? Indo depois para o crime de estelionato, para o crime de apropriação indébita, né? Entraremos também neste bem jurídico o crime de latrocínio, né? Que está lá no 157, parágrafo 3º do Código Penal. Então vamos começar? O artigo 155 do Código Penal é o primeiro crime que estudaremos hoje, é o crime de furto, né? Então, o furto é o primeiro crime que nós iremos estudar, tá? Então, vamos lá. Furto, o tipo penal está no artigo 155 do Código Penal, e o 155 ele traz como tipo penal
o verbo subtrair, né? Subtrair é retirar da esfera de vigilância de alguém, né? Então, subtrair é retirar da esfera de vigilância de alguém. Então, o tipo penal é o subtrair. Subtrair para si, para você, ou para outrem, coisa, né, alheia móvel. O que é uma coisa alheia móvel? Uma coisa capaz de ser transportada. Uma casa pode ser subtraída, né? Depende, se for uma casa que é um motorhome, uma casa em cima de um barco, né? Ela pode ser levada de um local para outro. Agora, aqui no crime de furto, quando eu falo coisa, é algo que pode ser transportado de um local para outro. Um telefone celular, um automóvel, né? Uma corrente, um relógio, né? Um aparelho de televisão, roupas, né? Ela pode ser transportada de um local para outro. Animais podem ser transportados de um local para outro, tá? Então, quando eu falo coisa, coisa que eu tenho que entender é aquela coisa passível de ser transportada. Então, colegas, olha só. Quando eu falo subtrair, eu estou dizendo retirar. Retirar da esfera de vigilância. A doutrina, ela teve inúmeras modificações, a própria jurisprudência, o próprio entendimento hoje da legislação acerca do momento consumativo. Então, é possível a consumação e a tentativa? É possível a tentativa no delito de furto? Perfeitamente possível, né? Porque ele é um crime material. Porém, o entendimento da tentativa, ou seja, quando a gente inicia, a subtração, mas não consegue a realização, ou seja, a consumação, ou seja, ter o bem consigo, a tentativa é possível. Porém, eu não posso mais entender como antes, ou seja, entender que o momento consumativo ele apenas existia quando eu tivesse a posse tranquila da coisa. Hoje não mais temos este entendimento que eu preciso ter a posse tranquila da coisa. Então, se eu subtrair um relógio e eu já saí do alcance, ou seja, da vítima, este crime de furto ele já está consumado. Importante observar, este caput do artigo 155, depois eu vou enviar para vocês a classificação doutrinária, enfim. O caput do artigo 155 do Código Penal, ele é classificado como furto comum, né? Furto comum ou furto simples, tá? Então, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. Então, o crime de furto, ele tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa aplicada ao delito. Tá ok? Maravilha? Tá beleza, então. Bom, então já sabemos que o crime de furto, ele, primeiro, ele não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, eu vou retirar a sua coisa, eu vou tirar a coisa de sua esfera de vigilância, e o crime de furto, ele não tem a utilização da violência ou grave ameaça. É importante observar que no crime de furto, a violência ela é exercida contra a coisa, né? No crime de furto, a violência ela é exercida contra a coisa. Essa coisa, né? A doutrina costuma trazer uma definição, uma classificação, ela é chamada de res furtiva. Né? O que é uma res furtiva? Né? É um produto do furto, é a coisa do furto. Então, res furtiva é a coisa que foi furtada. Tá? Então, no furto, nós não temos o emprego da violência ou grave ameaça. É diferente de um outro crime que estudaremos um pouco mais à frente, chamado roubo. O roubo, né, que está no artigo 157, ele tem obrigatoriamente o emprego da violência ou da grave ameaça. Então, muitas vezes, utilizamos expressões equivocadas. Então, se alguém, para subtrair o meu relógio, utilizou de violência ou grave ameaça, ela praticou um crime de roubo e não um crime de furto. Tá ok? Então agora nós vamos às classificações do crime de furto para que vocês possam entender. Isso é uma classificação doutrinária,
mas é perfeitamente possível que se possa acontecer, tá bom? Vamos lá. Primeiro, já vimos a primeira espécie de furto, que é o furto comum, também chamado de furto simples. Geralmente, quando na prova da OAB, em direito penal, sempre cai alguma questão envolvendo crimes contra o patrimônio, esse que nós estamos estudando. Então, primeira espécie, furto comum ou simples, ou seja, o caput do artigo 155 do Código Penal. Segunda espécie de furto é o chamado furto famélico. Acho que já ouviram falar muito do furto famélico. Ele não está elencado no artigo 155. Agora, é perfeitamente possível a sua ocorrência. O que é o furto famélico? É aquela pessoa que subtrai com a intenção de saciar a sua própria fome, a sua necessidade. Vamos dar um exemplo. O camarada está desempregado, não estou dizendo que isso justifica, mas ele está lá vários dias sem comer, ele entra em um supermercado e ele de lá subtrai, né, um suco para saciar a sua própria fome. Professor, mas ele subtraiu o alimento. É verdade, ele subtraiu. Ele subtraiu o alimento, né? Ele retirou da esfera de vigilância do seu proprietário. É verdade. Mas é importante que vocês observem que, neste caso, nós temos o amparo, né, de uma excludente de ilicitude. Qual excludente de ilicitude? A excludente de ilicitude do estado de necessidade. Então, o próprio artigo 25 do Código Penal, começando no artigo 23, né, ele é claro, não há crime, diz o Código Penal, quando o agente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e no estrito cumprimento do dever legal. Então, saciar a sua fome, neste caso, é um estado de necessidade e o próprio Código Penal estabelece que, ocorrendo um estado de necessidade, não haverá crime. Lembrando os colegas que, quando eu falo crime, existe crime, quando eu defino o que é crime, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, o fato é típico, ou seja, subtrair, porém ele não é ilícito. Eu tenho uma situação que exclui o ilícito, exclui a antijuridicidade. Por isso, o furto famélico ele não é crime, tá bom? Segunda espécie, então, de furto, então, definida. Terceira espécie de crime de furto, precisamos entender. Eu tenho um crime de furto que ele é amparado, né, justamente pelo tamanho do prejuízo. Né? Então, Klaus Roxin, né, ou Roxan para alguns, ele traz lá o chamado princípio da insignificância, também conhecido como crime de bagatela. E este delito ele pode perfeitamente ser aplicado ao crime de furto. Vamos entender, por exemplo, o camarada que entra em um supermercado e de lá ele subtrai a tampa de uma caneta, né? Então, o que significa subtrair uma tampa de uma caneta perante aquela rede de supermercado? Então, essa desproporção entre o valor subtraído, o seu significado para o mercado, passo a entender, então, a atipicidade. Né? Então, o professor Klaus Roxin, um alemão, ele passa a entender, então, a atipicidade material do crime de furto. Embora tenha ocorrido a subtração, né? Ela é desproporcional em relação à rede de supermercado na qual ele subtraiu. Então, é o princípio da insignificância, o crime de bagatela de Klaus Roxin, aplicado aí ao crime de furto. Tá ok? Temos uma outra classificação do crime de furto. Ele não está no Código Penal, mas é perfeitamente possível e reconhecido. É o chamado furto de uso. Né? O que é o furto de uso? Né? Embora o agente tenha subtraído, a doutrina reconhece como furto de uso não é ilícito penal, mas um ilícito civil. Vamos dar um exemplo aqui. Então, imagina, nesse exato momento, acabo de dar a minha aula para vocês
e preciso então ir até a faculdade resolver um problema de um aluno em relação a uma nota. E aí estou sem carro. E aí resolvo, tem uma motocicleta parada aqui no portão da minha casa, eu pego a motocicleta com a chave no guidão, no contato, eu pego a motocicleta, vou até a faculdade, resolvo a situação e volto até a minha casa e deixo a motocicleta no mesmo local ou nas imediações. Professor, você subtraiu. Pois é, na verdade, o que a doutrina entende, que isso é um furto de uso. Eu não tinha a intenção de subtrair para si, ou seja, ou para outrem. A minha intenção era usar o bem para que ele pudesse me levar até um local e voltar. O difícil, colegas, é justamente esta prova, né? Você conseguir trazer este elemento de prova dizendo, olha, eu quis só usar. Mas essa questão gosta muito de aparecer em prova. Porém, isso não é um ilícito penal. Isto é apenas um ilícito civil. O que significa reconhecer que isto é apenas um ilícito civil? Significa dizer que eu serei responsabilizado pelo desgaste dos pneus, pelo desgaste dos freios, né? Mas não há uma responsabilização criminal. É o chamado, então, furto de uso. Tá bom? Ele não está contemplado no Código Penal. Isso é um reconhecimento, isso é uma construção doutrinária. Maravilha? Agora nós vamos para o Código Penal entender a classificação também pelo Código Penal, começando pelo 155 em seu parágrafo 1º. Então, a quarta espécie de furto que estudaremos hoje, os colegas que estão anotando estão com o Código Penal aberto, eu peço que vocês deixem o Código Penal aberto, é o chamado furto noturno. O que é o furto noturno? Furto noturno é o que está definido no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. E o que é o 155, parágrafo 1º do Código Penal? É uma causa de aumento, ou seja, eu pegarei esta pena do crime de furto, né, e irei aumentar em 1/3. Então, o furto noturno faz com que essa pena ela seja aumentada em 1/3. Diz assim o parágrafo 1º: a pena será aumentada em 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, né? Professor, o que é o repouso noturno? É o horário que a pessoa que eu vou subtrair aquele bem, a res furtiva, ela está dormindo? Não é isso. O repouso noturno, ele traz essa causa de aumento por um único motivo. Ele não fala o repouso noturno da pessoa, da vítima, mas o repouso noturno daquela localidade. Vou dar um exemplo bem simples para os colegas, bem tranquilos. Ora, obviamente, quando uma pessoa realiza um furto durante o período noturno, é muito mais fácil ele consumar. As pessoas estão dormindo. Então, não é o horário que a vítima está dormindo, mas a localidade em que a vítima reside. Vou dar um exemplo. Meu tio, ele dorme 8 horas da noite. Então, se eu entrar na casa dele 8 horas da noite, vai ter a causa de aumento? Não. Eu vou ter que saber qual o horário do repouso noturno da localidade em que ele reside. Então, vamos dar um exemplo. Qual é o horário do repouso noturno? Não vamos utilizar o repouso noturno agora, neste momento de pandemia. Vamos utilizar o repouso, então, se não tivesse a pandemia. Em Cuiabá, uma cidade, né, que tem inúmeras universidades, inúmeros bares, podemos dizer que o repouso noturno aqui em Cuiabá, ele vai girar a partir das 22h30, 23 horas. Professor, o horário do repouso noturno de Cuiabá é o mesmo horário do repouso noturno lá de São Paulo? Não é. Lá em São Paulo, o horário do repouso noturno lá pode ser 1 da manhã, 23h30, né? O horário do repouso noturno lá das pessoas que residem, que moram em Jangada, né? Ou lá em Chapada dos Guimarães, é o mesmo horário do repouso noturno aqui de Cuiabá ou de São Paulo? Não é. Então, eu tenho que entender o horário do repouso noturno da localidade. Eu já vi discussões absurdas dizendo que noturno é ausência de luz solar, né? Pelo amor de Deus, né? Repouso noturno não é ausência de luz
de luz solar. Repouso noturno é o horário, então, que as pessoas daquela localidade elas estão repousando, estão dormindo, né? Porque, Professor, pois não, então ele é caracterizado só apenas ao repouso noturno. Antes e disso, não caracteriza o furto noturno. isso mesmo, colega. Aí eu não teria como aplicar a causa de aumento, porque o reconhecimento do repouso noturno é um aumento da pena em 1/3, né? Então não tem como você reconhecer. Então vamos imaginar, o horário do repouso noturno aqui de Cuiabá, vamos colocar 23 horas. É bem subjetivo, tá? É de acordo com o magistrado mesmo. Então imagina aqui 23 horas. O camarada entra em uma residência aqui no bairro que eu moro às 23h40. De lá ele subtrai um aparelho de TV de uma residência. Além da pena do crime de furto, ele será também reconhecida uma causa de aumento de 1/3 porque ele praticou o furto durante o período noturno. Facilitou, as pessoas estão dormindo daquela localidade. Então, facilita a consumação do crime de furto. Então, é o furto noturno. Tá? Tranquilos? Beleza? Tá bom. Bom, mais uma espécie. Me interrompam a qualquer momento, sem cerimônia, perguntem o que tiver dúvida, mesmo que seja em conteúdo já passado, não tem problema nenhum, tá? Me interrompam sem cerimônia alguma. Parágrafo 2º, mais uma espécie de furto, parágrafo 2º é o chamado furto mínimo. Furto mínimo, também conhecido como furto privilegiado, né? Furto mínimo ou furto privilegiado. Quando acontece o furto mínimo ou furto privilegiado, segundo o 155, parágrafo 2º? Ele diz assim: se o criminoso for primário e de pequeno valor for a coisa furtada, o juiz pode tomar 3 decisões: substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então vamos entender o furto mínimo ou privilegiado. 2 requisitos cumulativos, 2 requisitos obrigatórios. Ou seja, o agente tem que ser primário. Professor, o que significa ser primário? Ele não pode ter uma condenação anterior transitada em julgado, né? Então ele tem que ser primário. E o que é o pequeno valor da coisa furtada? O Código Penal ele não fala o que é o pequeno valor. Porém, a doutrina, a jurisprudência pátria, ela nos traz que pequeno valor é aquela coisa que não excede um salário mínimo vigente à época dos fatos. Então, hoje o salário mínimo, né, 1.045. Então, a coisa não excede 1.045. Este valor da coisa, ele é analisado por um perito, por um avaliador, né? Então, um avaliador, ele que faz essa avaliação. Então, meu celular vale R$ 450. Então, ultrapassou, então, um salário mínimo? Não. Eu sou primário? Sou. O magistrado pode tomar, não é deve, uma das 3 decisões: substituir uma pena de reclusão pela pena de detenção. Você pode me perguntar, qual a vantagem, professor Lucilo, de substituir uma pena de reclusão pela pena de detenção? É que a pena de detenção, o regime inicial pode ser semiaberto ou aberto, enquanto a reclusão, ela é início, fechado, semiaberto ou aberto. Então, primeiro, substituir a reclusão pela detenção. Segundo, diminuir esta pena de 1/3 a 2/3. E, por último, ele pode aplicar somente a pena de multa. Lembrando os colegas que esta pena de multa não é uma multa que vai para a vítima, né? Ela não é uma pena, ela não é uma prestação pecuniária, ela não vai para a vítima, né? Ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional, conforme estabelecido pelo Código Penal, critérios de dias e valor de cada dia. Tudo bem? Tranquilo? Furto mínimo privilegiado? Maravilha. O 155, parágrafo 3º, ele traz a questão do furto, que é conhecido como furto por equiparação. Algumas situações, colegas, eu tenho a equiparação à coisa móvel. Então,
não é uma coisa que pode ser transportada de um local para outro, mas ela se equipara. É isso que traz o 155, parágrafo 3º, né? Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou outra que tenha valor econômico. Então é o camarada, né, que resolve desviar, né, resolve fazer um gato, né, na luz da sua casa para poder diminuir o valor de sua conta, né? Então ele puxa um fiozinho lá antes da leitura do relógio. O Código Penal equipara a energia elétrica à coisa. Então, quem faz isso comete o crime de furto. Quem desvia a água antes do relógio, antes do hidrômetro, né, para pagar menos, também comete um crime, porque a água também equipara-se. Sinal, né, de internet, de telefone, né, isso também equipara-se. Embora a quinta turma do STJ tenha entendido que uma questão de sinal, né, a questão do sinal, desses aparelhos, enfim, que trazem sinal de filmes, né, ou outro tipo de sinal que possa estabelecer sinal de televisão, ele possa então ser entendido, decidiu a quinta turma do STJ, que este tipo de sinal, envolvendo o sinal por satélite, né, em que você consegue, por um aparelho, desviar, entendeu o STJ que não é ilícito penal, mas isso passa a ser um ilícito civil, ou seja, que eu seja responsabilizado então por todos os danos causados e pelos prejuízos, uma vez que para trazer um sinal via satélite, né, ele tem custo, ele tem gasto, né, mas decidiu o STJ que isso não é crime, tá? É Aí, interessante. professor, Pois não. aí nesse caso é só multa. É o ilícito civil, ele pode entrar com uma reparação civil, né, com uma ação indenizatória. Decidiu recentemente o STJ nesta hipótese, quando eu tenho sinal de TV a cabo, né? Neste caso, quando tem um aparelho que busca, né, passa a não ser entendido como crime, mais um ilícito civil. Entendi. Bom, é uma questãozinha que às vezes aparece em prova, colegas, ela parece ser boba, mas ela sempre aparece em prova, né? E é importante nossa atenção. Um camarada tinha uma propriedade ao lado de uma outra, e essa outra propriedade criava touros, né? E vendia o sêmen desses touros. Um belo dia, esse camarada entra com sua vaquinha, né, para fazer o cruzamento com esse touro de raça que vendia o seu sêmen, era valioso. Então, acontece o cruzamento, porém, a vaquinha do vizinho não fica prenha. Pergunta-se: houve crime? Houve crime. Este crime é um crime de furto consumado. Professor, mas ela não ficou prenha? Não importa, né? O sêmen, neste caso, é vendido, então ele tem valor econômico, ele equipara-se. O legislador deixou para vocês aqui uma abrangência de interpretação, aquilo que eu possa, então, equiparar a coisa móvel mais comum, né? O mais comum é realmente energia, água, telefone. Tá ok? Maravilha? Vamos agora estudar, ficaremos aqui um pouquinho, onde teremos então o chamado furto qualificado, né? Então eu passo a ter agora o furto qualificado. Então, o que são as qualificadoras do parágrafo 4º? Nós vamos estudar todas as qualificadoras, depois vamos estudar as alterações legislativas do Código Penal, foram alterações que passou então a ter no Código Penal situações envolvendo, né, o furto quando eu tenho a subtração, né? Quando eu tenho a subtração de produtos explosivos para caixas eletrônicos, isso aí ficou bem demonstrado que isso aí necessitava de alguma forma ser repelido pelo ordenamento. Então, o legislador fez a inserção também da utilização, né, de material explosivo, artefatos explosivos, que é aquele artefato para poder causar a explosão em caixas eletrônicos, agências bancárias. Estudaremos isso na sequência, tá? Primeiro vamos estudar algumas qualificadoras para chegar nessa. São causas de aumento. Bom, vamos lá. Primeira qualificadora
destruição ou rompimento de obstáculos. Nós temos isso, então, no parágrafo 4A, perdão, no parágrafo 4º, a destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração à coisa. Então, vamos imaginar. Qualificadora, nós já sabemos. Eu pego a pena em seu mínimo e em seu máximo e elevo o mínimo e o máximo da pena. Então, o furto comum não é de 1 a 4? Pois é. Se eu tiver, então, um furto qualificado, eu tenho uma elevação da pena de 1 a 4 para 4 a 8 anos, perdão, para 2 a 8 anos. É isso que é definido no parágrafo 4º. Então, se ele for qualificado, eu passo a ter uma pena, então, de 2 a 8 anos. 1 a 4, eu passo a ter uma pena de 2 a 8 anos. Tá ok? Então, primeira qualificadora, destruição, rompimento de obstáculo. É aquilo que me impede de chegar até a coisa. É uma janela, é uma porta, é uma grade, é uma parede, é um cadeado. Então, se eu destruir, ou romper para chegar até a coisa, a doutrina entende que isto é uma qualificadora no crime de furto. Então, nós temos aí a primeira hipótese de furto qualificado. Então, o camarada teve que destruir a janela, né? O camarada utilizou um pé de cabra para destruir a janela, para destruir a grade, para arrombar a porta. Isto qualifica o crime de roubo, o crime de furto, perdão, onde a pena sai de 1 a 4 e passa a ser de 2 a 8. Segunda qualificadora, com abuso de confiança, está lá no inciso de número 2. O que é o abuso de confiança? É aquela confiança que não tem limite. Não é a pessoa que você contrata mas na sua casa, mas ela só fica na cozinha. Ela tem acesso a todos os cômodos, ela tem acesso ao cofre, ela tem acesso ao dinheiro, né? Então, uma confiança extrema, né? Ilimitada, né? Então, se a pessoa subtrai aproveitando dessa confiança, isto também é uma qualificadora, né? Está lá no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 155, abuso de confiança. Ou mediante fraude, né? O furto mediante fraude. É a pessoa, por exemplo, que se disfarça, né, de entregador de pizza para cometer um furto, a pessoa que se disfarça, por exemplo, de funcionário da Energisa para entrar na sua casa, de funcionário do departamento de água para entrar na sua casa, para verificar se tem um vazamento, né? E ela utiliza desta fraude justamente para cometer um crime, né? Para poder subtrair, né? Ela entra na sua casa e de lá subtrai coisa móvel, né? Isto é um crime de furto qualificado também. Escalada é uma outra qualificadora do crime de furto. Escalada, colegas, é o esforço que ele empreende. Por exemplo, escalar uma casa, ele tem que pular um muro de 4 metros, subir no telhado, do telhado ele tem que pular para um outro telhado. Isso é escalada, né? É o esforço para você conseguir chegar até a coisa. Então ele tem que pular. O Homem-Aranha aqui em Cuiabá, ele escala prédio para poder entrar nos apartamentos. Ele comete um crime de furto qualificado quando entra no apartamento, né? Ele escala o prédio, é um esforço para que ele consiga chegar até o apartamento e realizar a subtração, né? Escalada. Destreza. Destreza é o camarada que tem uma agilidade em subtrair e você não percebe. É a habilidade que ele tem. Dá um exemplo, você está dentro de um transporte coletivo, está com seu telefone, com sua carteira dentro de sua bolsa, ele consegue abrir o zíper de sua bolsa, retirar o telefone, retirar a carteira, retira o dinheiro e ainda fecha sua bolsa e você não percebe. Isso é destreza. Isso também qualifica o crime de furto, né? Isso também é uma qualificadora do crime de furto. Vamos mais uma. O emprego de chave falsa. Chave falsa, atenção, colegas, é aquela chave que não é a verdadeira, obviamente. É a chamada chave micha. Micha é aquela chave que os chaveiros utilizam para abrir fechaduras das residências, dos automóveis, né? Isso também qualifica o crime de furto. Tem uma pegadinha que os concursos públicos fazem bem interessante. Então imagina que se você esqueceu a chave do seu veículo ou da sua casa em cima da mesa, eu vou e pego aquela chave que você esqueceu ou retiro aquela chave da sua bolsa. Eu vou e abro sua casa, né? Abro sua casa ou abro o seu automóvel e subtraio. É qualificadora chave falsa? Não. A chave ela é verdadeira.
Então, a chave ela não é falsa. Então, a chave ela é verdadeira. Então, tem que ser uma chave falsa. É muito comum uma chave chamada chave Misha. Por último, teremos mais uma qualificadora, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, é importante que, se você concorreu, se você praticou este crime de furto com 2 ou mais pessoas, com a participação de 2 ou mais pessoas, você também praticou um furto qualificado. E, colegas, um dado importante. Então, você é imputável, você com mais de 18 anos, você resolve convidar um inimputável, uma pessoa que tenha menos de 18 anos, para praticar o crime com você. Embora esta pessoa com menos de 18 anos, ela não possa ser responsabilizada pelo Código Penal, ela entra na contagem para o reconhecimento desta qualificadora, ou seja, 2 ou mais pessoas. Então, se você chamou então um jovem lá com 15 anos para praticar um crime de furto junto com você, você responde pela qualificadora 2 ou mais pessoas, que o que importa aqui é justamente o número, ele entra na contagem. Colegas, é muito importante que nós tenhamos desde já uma diferenciação na nossa cabeça, na nossa mente. Quando é furto, quando é roubo. Então veja só, eu vou rapidinho com vocês só para deixar bem claro para vocês essa distinção. Dá uma olhadinha comigo lá no crime de roubo, no artigo 157 do Código Penal. O 157 do Código Penal ele diz assim, ó, eu também tenho o mesmo tipo penal subtrair coisa móvel alheia, também para si ou para outrem, e o 157 ele é claro. Olha o que ele diz: mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou de apoio de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Olha a diferença da pena, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, eu tenho uma diferença entre o crime de furto, que eu não tenho violência ou grave ameaça, onde a violência é contra a coisa, e no crime de roubo, onde eu tenho o exercício de uma grave ameaça, né? Essa grave ameaça pode ser exercida com uma arma de fogo, com uma faca, com um pedaço de pau, com uma pedra, ou mesmo ameaçando dar um soco nessa pessoa, ameaçando enforcar esta pessoa, né? É importante isso, isso é grave ameaça. Ou mesmo a violência em si, né? A violência física em si, não a violência psicológica, né? A violência física, o empurrão, o bater, né? Então, é muito importante você ter essa distinção do crime de furto e do crime de roubo, né? Vou mais um pouquinho só para deixar essa distinção, na próxima aula damos sequência. No crime de roubo, eu tenho uma figura lá do 157, parágrafo 3º, que é o chamado latrocínio. Então, no latrocínio, eu tenho lá, olha para você ver, 157, parágrafo 3º. Se da violência resultar lesão corporal ou morte, eu passo a ter uma pena de 20 a 30 anos. Então, se resultou morte, 20 a 30 anos. Se resultou lesão corporal, de 7 a 15 anos. É o latrocínio. Então, olha que situação interessante. O furto é uma ação penal pública incondicionada. Eu não preciso da autorização da vítima para que eu vá até uma delegacia de polícia. Então, se a Priscila me relatar agora, professor, ontem eu sofri um furto. Eu estava chegando à minha casa e me subtraíram um aparelho, telefone celular. Eu posso, nesse exato momento, agora ir até uma delegacia de polícia e falar: ô, delegado, é o seguinte, a Priscila, ela foi ontem à noite, ela estava chegando na casa dela e alguém, não sabemos quem, subtraiu o telefone dela. Será instaurado um inquérito policial. Eu preciso da autorização da Priscila? Não, não preciso, Priscila, porque o crime de furto e também o crime de roubo, ele é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, eu não necessito, né, da autorização da vítima para instaurar um inquérito policial, para noticiar o crime e, consequentemente, o delegado instaurar o inquérito policial ou até mesmo o promotor de justiça oferecer uma denúncia crime.